Olá, tudo tranquilo? Esse é o programa Histórias de Teresópolis e hoje nós vamos falar da conquista do Dedo de Deus. Comigo está o jornalista, pesquisador e historiador Vanderlei Pérez. Vanderlei, vamos falar da conquista do Dedo de Deus. Há controvérsias sobre a data da conquista. Como é que é essa história? Foi no dia que os jornais noticiaram ou aconteceu antes ou depois? Em 1962, na comemoração dos 50 anos da conquista, estabeleceu-se que a conquista teria ocorrido no dia 9 de abril, porque havia uma memória oral para aquela data. Foi até concebido um selo de comemoração, um selo dos Correios, comemorando a data e tal. E dali para frente ficou essa dúvida. Mas, se a gente for buscar os documentos, os jornais da época, está muito claro que foi no dia 8 de abril e não no dia 9, como se comemorou em 62. Então, foi nos primeiros dias de abril, a empreitada iniciou, no dia 8 houve a conquista e no dia 9 já saiu uma nota no jornal Correio da Manhã dizendo que ontem, dia 8, foi conquistado o Dedo de Deus. Esse documento é inquestionável, está muito claro. Claramente não podia o jornal dar nota no mesmo dia, né? Já não faz clarividência, não né? Não tem, não. Agora, houve uma primeira tentativa de subir o Dedo de Deus, que é uma coisa difícil até hoje. Foi feita por dois alemães. Quem eram essas pessoas e qual foi a motivação desses dois montanhistas? Essa história dos alemães, ela rolou muito em Teresópolis. E a própria imprensa do Rio também, da capital, falava que havia uns alemães que tentaram subir antes o dedo e tal. Mas não se sabia do nome desses alemães ou quando isso teria ocorrido. Eu adquiri uma vez um cartão postal circulado, datado de 19 de março de 1912. E nesse cartão postal, além daquela mensagem normal que você vai encontrar no verso do cartão, na frente dele era um cartão postal com a imagem do Dedo de Deus visto do Higino, mostrando assim o alto, o Santo Antônio e a cordilheira. A pessoa que mandou esse cartão e mandou a sua mensagem privada no cartão, o seu recado, ela colocou uma setinha para o Dedo de Deus e colocou: há 4 dias estiveram neste local 2 alpinistas, 19 de março de 1912. Então, 4 dias seria dia 15 de março de 1912. Isso permitiu que eu fosse nos bancos de dados, nos jornais da época, porque definiu-se ali, então, quando esses alpinistas teriam vindo no Dedo de Deus. Já a conquista foi em abril, 3 semanas antes. E eu encontrei lá, entre o dia 12 e dia 16, umas 5 ou 6 citações dessa conquista. E num jornal de Minas, um jornal O Farol, esse jornal é top, porque ele faz um relato preciso da estada desses alemães em Teresópolis. Então ele relata que estão em Teresópolis os experientes alpinistas alemães, Felipe Lutzeburg, ele é biólogo, e o geólogo Hans Baumann. Então, ou seja, está aí, são os dois alemães que vieram então. Esses dois alemães contrataram um caçador, uma pessoa experiente de montanha, que foi o Raul Carneiro, para mostrar a ele o caminho para chegar no Dedo de Deus, já que o Carneiro já tinha estado na base do Dedo de Deus, que era um ponto de caça. Ali você tem esse ponto, é um ponto que encontra alguns animais, que eles vão descer das montanhas para procurar água do rio Soberbo. Então ali já era um local procurado pelos caçadores. E o Raul Carneiro então leva esses alemães até a base da montanha. Os alemães sobem e lá em cima, quando chegam, encontram a dificuldade, que é um ponto difícil de transpor, faltando uns 30 metros para chegar no cume, num falso cume do dedo, onde foi depois colocada a escadinha, eles chegam, olham por ali, dizem que conquistaram e voltam e dizem para o caçador: não chegamos no cume, mas se nós, experientes, não fomos lá, ninguém vai. E aí lançou o desafio para o Carneiro, que vai contar isso para os outros teresopolitanos, onde sugere então essa necessidade de conquistar o cume. Então, essa frustração dos alemães acabou
motivando o pessoal da cidade, o pessoal de Teresópolis, a tentar chegar realmente no cume. Quem eram essas pessoas? O Raul Carneiro era amigo, no alto tinha uma ferraria, um ferreiro, o Zé Teixeira Guimarães, e ele tinha três empregados, são 3 irmãos, né? O Carneiro, contando essa história para o Teixeira, o Teixeira então aceita o desafio. O Teixeira já tinha estado em Teresópolis, ele veio para Teresópolis em 1900, o Zé Teixeira é irmão do João Pernambuco, João Teixeira Guimarães, autor de Luar do Sertão. Então ele já tinha vindo para Teresópolis para construir o viaduto do Garrafão, que é um viaduto que tinha ali próximo à barreira. É um viaduto em cima de um abismo, então era uma pessoa destemida, ele não tinha preocupação com relação à altura, e ele tinha lá os seus funcionários, os irmãos Oliveira, né? E ele, então, decide ir com o Raul no local. O Raul Carneiro vai levar ele até onde ele já tinha levado os alemães, e os alemães tinham deixado ele na base do dedo, e ali, então, eles iniciam o conhecimento do restante da montanha, e chegam, então, até o ponto em que os alemães também engasgaram e não conseguiram passar. Esse grupo que vai, esse primeiro grupo, ele não tinha nenhuma experiência em escalada, ou tinha? Eles tinham experiência em montanha, em caçada, em aventura, mas não há relatos Escalada de mesmo. que eles tivessem feito qualquer tipo de montanha. Foi muito na coragem. Quando eles vão no local e encontram, quando eles se preparam, eles têm de 19 de março até 3 de abril, que é o início da conquista, eles têm um prazo onde o Zé Teixeira Guimarães vai imitar o material de escalada dos alemães, porque os alemães vieram para cá já com os grampos, com as cordas apropriadas, eles tinham tudo. Tanto que eles vão até o cume e não levam o Raul Carneiro, que era o cara que apenas iniciou eles na montanha. Eles têm um material de alpinismo. O Raul Carneiro diz para eles como é que era mais ou menos o equipamento e o Teixeira então vai na sua ferraria, vai fazer o grampo, vai fazer a argola, vai procurar a corda adequada para a montanha. Então, ou seja, não só eles conquistam o dedo de Deus, como também conquistam os equipamentos de montanhismo. Tanto que o Zé Teixeira Guimarães ele é o autor do grampo P, que é um grampo de montanha ainda usado até hoje. A gente vai encontrar com ele alguns originais e ele cria esse grampo, que é um grampo em formato de P, onde o peso da corda dá mais segurança ainda, obriga o ferro a torcer o contrário, aumentando a segurança do grampo, coisa que os outros grampos, inclusive os grampos americanos, os alemães, não têm essa facilidade. Bom, agora, assim, a gente falou que os alemães não foram lá, mas tem um obstáculo no meio do caminho, que quando os alemães chegaram ali, daqui não dá para seguir ninguém, nem Jesus Cristo sobe. Que obstáculo é esse? Você chegando na base, você vai encontrar muitas dificuldades até chegar no cume do dedo, nesse quase cume que os alemães chegaram. São chaminés, naquela época, como não havia montanhismo no Brasil, os conquistadores não sabiam a técnica da chaminé, que hoje você faz jogando os pés e as mãos e o peso das costas, você vai fazendo a ascensão. Naquela época não se fazia isso, tanto que eles sobem, um subindo no outro, você tem ali os 5, né? Um vai fazer subindo nas costas do outro, vai alcançar a parte de cima, laçar a corda para os outros virem na corda. Então, ou seja, tem uma novidade para tudo ali. Então eles não tinham experiência, coisa que os alemães certamente já tinham essa sabedoria da chaminé. Quando eles chegam nessa base, existe próximo ao cume do dedo um abismo. E você não tem como, você vai para um lado é outro abismo, para o outro lado não tem como você passar. E dali é a única forma de você chegar, que é a face leste. Então, nesse ponto, os alemães viram que não tinha como subir. Quando os brasileiros chegam ali também, com muito mais dificuldade que os alemães, porque eles não tinham equipamento necessário, nem o conhecimento de montanha, eles vão perceber que também eles estão enrolados e dormem e pernoitam nesse ponto da montanha. E de manhã o Teixeira, com a sua sabedoria de brasileiro, ele acha uma solução. Vamos descer a base do dedo, cortar uma árvore e transpor aqui com um pau esse abismo. E lá laça a corda e vamos passar. Então eles fazem isso. Só que é outra empreitada, descer de novo, subir carregando um pedaço de árvore, um tronco comprido, e vão laçar, e no dia seguinte, então, eles conseguem chegar no cume. E
E essa artimanha vai sugerir realmente, vai virar uma proeza do montanhismo brasileiro, porque é uma solução, é uma engenhosidade que os alemães não tiveram essa sabedoria, não tiveram essa sacada, né? Então a conquista do dedo, ela tem essas curiosidades que dão um certo tom. Até o poeta Manuel Bandeira falou sobre isso, né? Escreveu sobre essa engenhosidade do brasileiro de... Né? Não é o jeitinho brasileiro, porque essa palavra, essa expressão já ficou pejorativa, né? Mas o Manuel Bandeira, ele veio para Teresópolis, ele conheceu Teresópolis em 1906. E a partir daí, ele passa a morar em hotéis, andar pela cidade e tal. Quando ele, em 1931, quando o CEB já estava articulando uma reconquista do dedo, o Manuel Bandeira escreve uma crônica muito bonita na revista Souza Cruz, onde o título da crônica já é bastante sugestivo, né? O dedo do brasileiro, o dedo de Deus, o dedo do alemão e o dedo de Deus, onde ele mostra que foi a engenhosidade do brasileiro que motivou a conquista, não os equipamentos, né? Porque os equipamentos os alemães tinham e não conseguiram chegar no cume. Não conseguiram chegar. Na história do dedo de Deus se fala muito em reconquista, né? O que é essa história de reconquista? Foi o primeiro grupo que foi depois da conquista? Como é que é isso? O dedo de Deus foi conquistado em 1912. Não há registros, mas se fala que os próprios conquistadores e outras pessoas chegaram ao cume de novo, passando pelo tal pau que o Zé Teixeira Guimarães deixou plantado lá nesse ponto do gargalo, onde hoje tem a escadinha, né? Mas não há registros disso. Em 1931, o CEB, que é o Centro de Excursionismo Brasileiro, definiu que era necessário democratizar o cume. Então, eles resolvem fazer uma campanha entre os sócios e montam e criam uma escadinha para colocar nesse ponto. Essa escadinha começa a colocar, ela vai demorar mais de 2 anos para chegar no cume, porque é uma escada pesada, tem que subir toda a montanha, e eles eram pessoas que trabalhavam, eles não eram necessariamente aventureiros de fim de semana. Então, às vezes marcava Teresópolis, chovia, então isso foi demorando, mas o projeto de colocar uma escadinha nesse ponto onde ficava o pau, ficou ali na cabeça de várias pessoas e vários participaram dessa empreitada. Os mais conhecidos ali, o Lesser e o Berck, eles participaram mais vezes. Então, tanto que teve até acidente envolvendo o Lesser, onde tem uma passagem Lesser hoje, onde ele sofreu um acidente. Mas eles conseguem realmente levar a escadinha até esse ponto onde estava o pau para fazer a transposição. Voltam para o Rio e, nesse tempo, algumas pessoas que estavam em algumas dessas incursões para levar a escadinha até o cume, atropelam o CEB e faz a ascensão sem pelo tronco e sem aquela a sensação da conquista, né, sem marcar. Criou uma situação, um desgaste para esse povo e tal, mas a história do próprio montanhismo deu uma execrada nessas pessoas, e então acontece depois a reconquista e se coloca essa escadinha. Mas essa escadinha primitiva, que foi colocada em 1932, ela vai durar até os anos 70, quando foi colocada a escadinha atual. Então, todas as imagens que a gente vai encontrar de 1970 para baixo, do ponto da escadinha, que é um ponto muito interessante, não tem como você ir no Dedo de Deus sem fazer uma fotografia na escadinha, né, que é um ponto bacana, que é um ponto de abismo e tal. Elas foram feitas com a escadinha primitiva que está na sede do Parque Nacional. Em alguns momentos eles colocam para exposição, como colocam também as cordas do Teixeira, os grampos, né, mas é um ponto, é um ponto muito curioso da história de Teresópolis. Você ter a escadinha, o ponto de 1912 até 1932, quando era a ascensão pelo pau, e aí os registros, fica só no registro do Teixeira, e a reconquista, onde, a partir da democratização do dedo, de 33 para frente, todo mundo vai no dedo, né? Então, com a escadinha fica fácil. Pois é, cara, mas aí, logo depois, nesses anos 30, alguém teve a ideia de levar crianças a subir o Dedo de Deus. Quem foram os malucos que tiveram essa ideia, que nos dias de hoje seriam terminantemente proibidas pelos juizados de menores. O Dedo de Deus, ele passou a ter uma ligação muito grande com as pessoas de Teresópolis, né? A conquista do dedo, esses 5 teresopolitanos viraram heróis de Teresópolis. Então, várias pessoas querem imitar os conquistadores.
E aí surgem os outros montanhistas, Malvino, o próprio Miguel Inácio Jorge. E lá em 49, o Miguel resolve levar umas crianças no Dedo de Deus. Um grupo de 15 crianças, tinha crianças inclusive de 10 anos. Ideia de Chirico, isso aí. Uma dessas crianças, essa criança de 10 anos, o Adilson Falcão da Graça, o contador, pai do Leandro, do meio ambiente, era essa criança de 10 anos. Tinha a dona Lília, com 15 anos. Então eles sobem ao dedo e sem os equipamentos que usa hoje. Hoje você vai ter os equipamentos de segurança, né, que todo mundo vai na montanha, naquela época não tinha isso. Era corda de sisal amarrada na cintura. Também não tinha juizado de menores, né? E também não tinha juízo nessa gente, né? Então e daí essa conquista, essas crianças que foram o Dedo de Deus em 49, você vai encontrar agora em 2009 uma escola de São Paulo, virou uma referência tão grande para o montanhismo brasileiro, que uma escola de São Paulo resolve trazer as crianças também nessa faixa de idade para subir o dedo, comemorando esse feito de 49. E vai contratar aqui alguns alpinistas, aí já com equipamento, um guia para cada 2 crianças. Então levou um grupo de crianças de novo para comemorar esse feito da dona Lília, do Miguel e do Adilson e de outras crianças que andaram, que não tinham tanto juízo naquela época, né? E fizeram essa aventura. Os filhos de pai desnaturados. Agora, houve um baile no cume do Dedo de Deus. Que história é essa? O baile, o cara vai dançar no cume do Dedo de Deus? Como é que é essa A gente história? vai encontrar a partir da escadinha, tudo viabilizou a partir da escada, né? A partir da escada e a partir das notícias de que não eram tão difíceis as passagens para se chegar no cume, várias pessoas vão criando coragem. E aí vem a primeira mulher a subir o Dedo de Deus, que foi a Luzia Caracciolo, depois da primeira mulher brasileira, né? A primeira mulher. Depois vem a primeira teresopolitana, que é a dona Lília. Aí a criança mais nova, que certamente deve ter sido, naquela época, o Adilson Falcão da Graça, em 49. E aí várias outras oportunidades. Então você vai ter, criando motivo para subir o dedo. E numa dessas aventuras, um grupo de 6 ou 8 pessoas, eles resolvem levar alguns instrumentos. A gente fala de baile, mas na verdade é a caixa de fósforo, uma gaita. Então levaram alguns instrumentos e fizeram um baile lá, inclusive você vai encontrar depois desse baile. Agora, bem recentemente, em 2010, 2009, 2010, você vai ter um grupo de evangélicos que vão tocar chofar no DD. Chofar é um instrumento que se usa, né, um instrumento que tem uma referência muito grande para os protestantes, então eles vão tocar esse instrumento no cume de Deus. Eles fazem um culto lá em cima e tocam esse instrumento. Então as pessoas estão sempre arrumando um motivo para ir no dedo, na verdade, eu acho que essa é a questão, não é de fazer um baile, é mais para arrumar um argumento para subir o dedo, né? Muito bem. E a primeira missa no cume do Dedo de Deus? A história, que eu conheço um pouco dela, é deliciosa. Me conta aí com detalhes essa história. Quando o Brasil entrou na guerra, vai ter também os pracinhas, né, os combatentes de Teresópolis, que vão ter que atravessar o oceano para lutar na Europa. E daqui de Teresópolis partiram 22 teresopolitanos. Um ficou no Rio, não conseguiu fazer a travessia, mas os outros chegaram à Itália e tal. E aí nós temos aí o Clausen, que está vivo, o único combatente de Teresópolis vivo, né, daquele grupo de 22. Eles, quando vão para a guerra, amigos deles aqui de Teresópolis resolvem subir o Dedo de Deus, isso em 43, para fazer uma oração pedindo pela vida desses teresopolitanos que estavam partindo para a guerra. Então eles vão eles sobem o dedo. Só que aconteceu com esses aventureiros de 1943 o que todo alpinista hoje teme na montanha, que é uma chuva com raios e trovões, chuva muito forte na montanha. Eu nunca peguei chuva em montanha, estou sempre andando pelas montanhas, nunca peguei chuva forte. Já peguei chuva, essa chuvinha dessa época do ano, mas aquela chuva forte de verão não peguei ainda, tanto que a gente evita a montanha no verão. Mas eles foram na montanha. E lá, relâmpagos, trovões, eles já estavam no dedo próximo ao cume. Então, imagina, a gente tem uma ideia do dedo pequenininho, mas o dedo é muito grande e forma muita água. E essa água vai descer pelas frestas por onde as pessoas estão subindo. Então, ali, além do risco dos trovões e tal,
você tem a água que desce em quantidade e você fica difícil de se agarrar nas pedras, fica muito perigoso. E eles se viram à beira da morte, realmente. Eles viram que estavam correndo um risco muito grande. E fazem ali uma prece juntos ali, de que se eles conseguissem se safar, eles voltariam para fazer uma missa, fariam uma missa no cume do dedo de Deus, no fim, se eles se safassem ao fim da guerra. Então, surge, na verdade, essa promessa da missa, lá em 43. Em 45, em junho, acaba a guerra em maio e em junho se organiza, então, uma missa no cume do dedo de Deus, para comemorar. Aí ficou mais a comemoração do fim da guerra e a volta, né? Para a história ficou mais pelo fim da guerra e a volta dos pracinhas vivos. Mas, na verdade, havia uma promessa, e essa promessa está relatada no Jornal Correio da Noite, que foi quem patrocinou, um dos patrocinadores dessa subida em 45 e dessa missa que aconteceu. Muito bem. Agora, durante esses anos, os primeiros anos, né, houve pelo menos 2 mortes. Como é que foi? Que histórias são essas? Quem foram as pessoas que morreram? Naqueles anos 30, nós tivemos um caso nessa de aventura de subir a montanha, nós tivemos uma morte de um alpinista. Eles subiram à noite e ele arrumou um compromisso para voltar mais cedo e escorregou porque tinha chovido à noite, né? Então essa morte é uma morte que provocou muita comoção ali, as pessoas ficaram muito... criou-se uma ideia de que o dedo era muito perigoso. Então nós temos uma passagem, que é a passagem Vilela, em lembrança desse montanhista, que era uma pessoa experiente de montanha, um montanhista do Rio, né, que ele morre na montanha. Mas a montanha em si, ela tem poucos acidentes, né, comparado ao abismo que existe lá. Porque a montanha não se vai como se caminha numa calçada livremente. Você vai ter com certos equipamentos de segurança, com mais cuidado, garantindo os apoios que todo montanhista se preocupa em ter, né? Então a gente tem essa questão dos acidentes, são até poucos comparado à quantidade de pessoas que vão à montanha. Né? Nós temos hoje aí o Parque Nacional, a parte alta do Parque Nacional, nós temos aí mais de 100 pessoas entrando por dia no Parque Nacional para as montanhas. Isso de Teresópolis, na portaria de Teresópolis. Nós temos ainda a portaria de Petrópolis com mais 100. Então é possível que estejam hoje 200 pessoas nas montanhas de Teresópolis. São pessoas que gostam de aventura, mas são também pessoas que deixam as suas famílias na cidade. Então, tanto Petrópolis como Teresópolis se beneficiam muito desse turismo de aventura, né? O aventureiro vai, mas deixa a mulher, os filhos na cidade, gastando e circulando, né, enquanto eles estão na montanha. Então. Agora, uma outra coisa aqui. Nesses anos todos, né, desde a conquista, apareceram uns planos mirabolantes que podiam até afetar a integridade do dedo de Deus. Bom, teve um momento, eu já estava aqui na cidade, né, isso não é muito antigo, em que se pretendeu iluminar o dedo de Deus. Na pretensão, inclusive, que seria visto do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, que é coisa complicada com a poluição que tem hoje sobre a cidade do Rio de Janeiro. Fala um pouco disso. Esse projeto de iluminação do dedo de Deus surgiu na campanha de 96, não faz tanto tempo assim, né? Quase 20 anos. Mas era uma loucura, uma promessa que nunca seria cumprida. Mas nós tivemos outros riscos, até porque aquela área ali é uma área federal, uma área protegida. Qualquer tipo de agressão passa pelo estudo, passaria pelo crivo do IBAMA, da Fundação Chico Mendes. Então não saíram, mas para a conversa do voto isso funcionava bem, né? Ou seja, eu quero fazer uma coisa revolucionária, então as pessoas tinham essas ideias. Mas nós tivemos ali outros riscos e também loucos, projetos loucos. Eu vi uma matéria num jornal, outro dia, no Jornal do Rio, falando de um projeto na Câmara, discutido na Câmara de Magé, de se esculpir a cabeça do Garrincha no dedo de Deus, como se fez no Monte Rushmore, nos Estados Unidos, onde tem os presidentes. Só que lá é uma pedra que aceita esse tipo de coisa. De artesanato, né? E aqui não tem, aquela pedra ali é uma pedra diferente, não há como mexer. Eu vi até mesmo também de uma ideia discutida na Câmara de Magé, que, afinal de contas, o dedo de Deus, em tese, ele seria de Magé até pouco tempo, de se fazer ali um anel panorâmico
para visitação. As pessoas, então, ou seja, imagina construir um anel no dedo, mas essa ideia rolou numa Câmara de Vereadores. Aliás, os vereadores pensam, às vezes, besteiras, né? E não tem ideia como isso vai se executar. Né? Mas se pensou nisso. Agora, o dedo correu também outros riscos, o risco mesmo de cair. Em 66, desceu um lajedo muito grande de pedra no dedo de Deus. Então, criou essa ideia de que o dedo ia cair. E aí, quem vai lá? Engenheiro de Teresópolis. Né? E analisa que a gente olha daqui da cidade, parece uma pedra única, mas na verdade são várias pedras ligadas, né, por interstício de terra e tal. Então a pedra ali são pedras soltas. Quem vê isso pela primeira vez fica abismado, como é que essa coisa se sustenta em pé? Então criou essa ideia de que o dedo podia cair. Essa história vai acontecer de novo mais à frente, em 86, e aí tem um problema, porque vai de novo um engenheiro da prefeitura para o dedo de Deus. Só que o dedo de Deus, em tese, ele é um território de Magé. E aí o prefeito de lá, a Câmara de lá, essa coisa ficou mais na linha da Câmara. Né? Vai dizer que o município foi invadido pelo prefeito de Teresópolis, isso vira notícia na última hora, no dia, no próprio Globo, os jornais vão falar da invasão de território de Teresópolis contra Magé. Quando, na verdade, a preocupação com o dedo de Deus ela é sempre muito maior que Teresópolis, porque na verdade Deus é nosso, né? Ele está numa área federal, mas a visão, que é o que importa, para Guapi, para Magé, ele é apenas uma pedra, né? Mas para Teresópolis ele é o dedo de Deus. Então, essa visão que nós temos, ninguém tem. Tanto que esses vizinhos que vêm, eles têm que vir a Teresópolis para ver o dedo de Deus, que eles dizem que é deles, né? Então isso aí não tem muito a ver, mas cria essa situação. Até mesmo quando nós tivemos, na Constituição de Brasília, em 1960, o prefeito de Teresópolis... Nesse momento, quase se cria um incidente internacional, né? Foi na época do Juscelino Kubitschek. Conta essa história para a gente. O incidente de 60, aqui em Teresópolis morava o Collins Kona, que é um americano, construtor de embaixadas, um engenheiro, ele construiu as principais embaixadas americanas nas Américas. E aí ele tem uma ideia de levar um pedaço do dedo de Deus, uma pedra, simbolizando o dedo de Deus, no americano tem muito isso, e colocar lançar a pedra fundamental de Brasília, da Embaixada Americana em Brasília, com essa lasca de pedra do dedo de Deus. E vem a Teresópolis um helicóptero da Força Aérea Americana para levar essa pedra, o prefeito da cidade manda alguém ir tirar um pedaço da pedra, de Magé, e aí ele lapida essa pedra, faz uma espécie de uma lajota, e vai dar de presente, um presente da Prefeitura de Teresópolis para o governo americano, para colocar na inauguração. Então, tudo bem. Isso criou um problema sério, porque aí de novo aí entra a Câmara de Teresópolis nessa briga, na época era o Wilson Martins, o vereador, presidente da Câmara, cria essa situação, e Magé briga, estão dando o que é nosso e tal, mas de qualquer forma, a gente tem aí, foi uma solenidade muito interessante, porque vem o presidente americano, Dwight Eisenhower, vem ao Brasil para o lançamento da pedra fundamental da Embaixada Americana na cidade de Brasília, eu estava sendo conselheiro do Brasília em 60, e aí ele tem as imagens, muito bacana essa solenidade e tal, de Brasília na época do Cerrado, tudo poeira, né, tudo caminho de terra, e está lá aqueles carros pretos, né, americanos, e com o prefeito de Teresópolis no meio daquela gente toda lá. Na próxima semana, mais uma história da história de Teresópolis. Até lá!